Bom, nesse vídeo que eu vou gravar hoje é sobre pessoas que saem da igreja. Eu já gravei dois, né, desses vídeos. Só que esse é um esclarecimento, porque as pessoas às vezes pensam assim, não, por causa da perseguição dentro das igrejas é que as pessoas saem da igreja. Sim, mas não todas. Tem uma parte que sai da igreja por causa da perseguição dentro da igreja, né? Por causa de falta de oportunidade. A pessoa não tem oportunidade na igreja, ela pega e sai e vai para outra igreja aonde tem uma oportunidade. Ela quer crescer espiritualmente, então ela quer crescer espiritualmente e ela migra de uma igreja para outra à procura de oportunidade. E nesse caso, no meu ver, ela está certa? Talvez sim, talvez não. Por quê? Porque talvez sim, talvez não. Por quê? Primeiro, a pessoa, antes dela querer fazer algum trabalho na igreja, ela tem que estar preparada. E para estar preparada, ela tem que estar libertada também, né? Às vezes a pessoa não está preparada espiritualmente, não está libertada, né? Então, ela vai explicar uma coisa que torce a palavra, né? E daí ela vai torcer a palavra porque ela não sabe o significado certinho daquele conteúdo. Então, se a pessoa ela não está liberta, ela vai criar problema. Onde ela vai ter problema, ela vai ter problema e vai criar problema também. E se a pessoa não está preparada espiritualmente, ela não tem o dom do discernimento, né? Ela vai ler e explicar de uma forma torcida, né? Então é bem complicado, bem complicado. E num lado é complicado você sair de uma igreja atrás de oportunidade. É complicado porque muitas não têm libertação, não estão libertas ainda, e outras ainda não estão capacitadas, né, para isso. Mas no outro lado é bom porque a pessoa vai crescer espiritualmente. A pessoa tem que ter oportunidade, né? Ela tem que ter oportunidade para crescer espiritualmente. Sem oportunidade, ela não vai crescer espiritualmente. Então, são duas coisas ali que não dá para dizer 100%, né? 100%, então, se você não tem oportunidade, então sai dessa igreja e vai para outra e tenha oportunidade. E esteja oportunidade. Não. O primeiro passo é a pessoa ter certeza que ela está liberta. E o segundo passo, ela tem que estudar muito a Bíblia. E além de estudar muito a Bíblia, ela tem que pedir a Deus discernimento do que ela está lendo. Eu sempre peço a Deus dar inteligência, sabedoria, entendimento, discernimento. Aí sim, eu com inteligência, sabedoria, entendimento e discernimento, com essas quatro coisas, eu consigo passar para as pessoas o certo, não o torcido, né? Daí a pessoa passa uma coisa torcida, ela vai se engajar no anticristo, porque ela vai torcer a palavra de Deus, né? Então é bem complicado, é bem complicado. Então, numa parte é bom que a pessoa que não tem oportunidade numa igreja vai para outra para ter oportunidade. Num lado é bom e no outro lado não é bom. O lado que não é bom é que a pessoa tem que estar liberta e ela tem que saber muito. Ela tem que saber muito para ensinar. Então, já pensou um professor começar a dar aula e o aluno tem que ensinar o professor? E sabe que
que muitas pessoas hoje não tomam a Santa Ceia porque foram ensinados de uma maneira equivocada, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. A pessoa está congregando ali, mas a pessoa tem um vício. E a pessoa não toma a Santa Ceia por causa daquele vício, porque foi ensinada daquela maneira. Enquanto tiver um vício, não pode tomar Santa Ceia. E isso é um ensinamento equivocado, porque examinar a si próprio e participei. Então, não é o pastor, o dirigente da igreja, que vai determinar se a pessoa pode ou não pode tomar a Santa Ceia, a não ser que Deus fala através de uma revelação, através de uma visão. Ó, você primeiro tem que se arrepender, primeiro tem que fazer isso e aquilo, se Deus falar, claro. Mas não, a Bíblia diz que cada um vai tomar com a sua própria consciência. Não é a consciência do pregador, do administrador de igreja, que a pessoa vai tomar a Santa Ceia. Então, é muito ensinamento que acaba atrapalhando a espiritualidade da pessoa e acaba prendendo a pessoa num jugo. Acaba prendendo a pessoa ali, e a pessoa não participando é capaz de ter, por causa de um ensinamento equivocado, a pessoa perder a salvação. Então tem que ter muito cuidado quando a pessoa vai ensinar as pessoas. Muito cuidado. Eu não preciso que homem me ensine, porque o próprio Espírito Santo me ensina. A Bíblia diz que o Espírito Santo que ensina a verdadeira doutrina. A Bíblia diz, né? A verdadeira doutrina vem do Espírito Santo. Então a pessoa aprende a verdadeira doutrina através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que ensina pra gente. Mas tem muitas pessoas que o Espírito Santo não ensina, porque a pessoa não está capacitada, conectada com o Espírito Santo, e a pessoa não pediu a Deus, né? A inteligência, sabedoria, entendimento e discernimento da palavra. E quando vem o discernimento da palavra, é o próprio Espírito Santo que ensina a doutrina para a pessoa. Então eu não preciso de ninguém para me ensinar a doutrina. E tudo que eu aprendi de homens, de mulheres, tudo que eu aprendi das pessoas, para mim, foi em vão. Foi em vão. Então, na parte religiosa, né? Na parte religiosa. Tudo que eu aprendi na parte espiritual, religiosa, das pessoas, para mim, foi só uma sopa que eu tomei, né? Só foi só uma sopinha, mas logo já teve fome. Então, para mim, aprender mesmo a verdadeira verdade é através do Espírito Santo, é Ele que ensina. Mas muitos não têm esse ensinamento pelo Espírito Santo, essa doutrina do Espírito Santo. E o que acontece? Aí tem que aprender dos homens, sim, tem que aprender das pessoas, sim, né? Enquanto ela não tem o discernimento, enquanto o Espírito Santo não ensina a doutrina para ela vai ter que aprender das pessoas, ela não pode ficar sem a orientação, então ela tem que aprender. Então a pessoa, num lado, como eu estava falando, num lado é bom que a pessoa migre de igreja em igreja para ter uma oportunidade para crescer espiritualmente, para pregar, igreja que dá oportunidade para a pessoa pregar, para a pessoa crescer espiritualmente, sim. Mas crescer espiritualmente tem nada a ver com a libertação. Primeiro tem que ver a libertação, para a pessoa poder crescer espiritualmente. Então a pessoa tem que estar liberta. E a pessoa tem que estudar muito, estudar muito. Ela tem que apresentar um conteúdo para as pessoas que tenha sentido naquilo que ela está falando. E se vier um sentido contrário da Bíblia, isso vai prejudicar as pessoas. Então tem que ter muito cuidado. Então, uma parte das pessoas sai das igrejas por falta de oportunidade e vão migrando de igreja em igreja para encontrar uma oportunidade. As outras abrem um ministério para ter oportunidade, abrem uma igreja lá para ter oportunidade
e muitas vezes fecha aquela igreja porque a pessoa não tem experiência, não tem o discernimento, não tem, né, a sabedoria e para poder tocar aquela igreja, e não está preparada para aquilo. Muitas vezes não está liberta também, né? Então ela não tem o estudo que é necessário para dirigir uma igreja. Então muitas pessoas saem por falta de oportunidade e vai migrando de igreja em igreja para oportunidade para pregar, para crescer espiritualmente. As outras vão querer abrir a própria igreja para não ser mandado, e as outras saem por rebeldia, né? Ela nunca está contente com nada, ela nunca se encaixa com ninguém, nunca se encaixa em igreja nenhuma. Ela é tipo da família de Corá, está sempre em rebelião, ela nunca para em igreja nenhuma, ela nunca se afirma. É como a Bíblia diz, Satanás nunca andou na verdade, ele nunca se afirmou, por isso que nele não está a verdade. E quando a pessoa ela não se afirma, corre um risco grande de fazer parte de Satanás, porque Satanás ele nunca se afirmou na verdade. Então a pessoa nunca se afirma, ela nunca está contente com nada, ela passa de igreja em igreja, vai numa igreja. Bom, eu conheço pessoas que chegam numa igreja, tem a oportunidade de dirigir um grupo, pega o grupo, abandona o grupo. E daí fica com inveja da outra pessoa que pegou o grupo. Ela não quer fazer e não quer que as outras pessoas façam também, sabe? Então, ela teve a oportunidade, né, de ser dirigente de grupos de louvores e abandona e fica criticando aqueles que pegam. E elas não querem fazer e não deixam os outros fazer. São pessoas tipo Corá, são da descendência de Corá, né? Não querem fazer e não querem que os outros façam. E vivem atiçando uma contra a outra, vive murmurando, vive levantando murmuração, contendas, né? Rebelião. Então tem certas pessoas que podem passar de igreja em igreja, elas nunca vão se afirmar. Porque isso é a verdade, que aquele que não está liberto, ele não está na verdade. Ele não vem do Espírito Santo. Ele não tem Espírito Santo e não vem de Deus. Porque o que vem de Deus, ele não faz rebelião. Ele se afirma. E se afirma na verdade. Poxa, se eu tenho o grupo de louvores, poxa, eu ganhei o grupo de louvores, eu tenho que ter compromisso com aquilo. Eu tenho que ter um compromisso. Eu tenho que ter compromisso com aquele grupo de louvores. Mas não, eu não quero fazer e não quero que os outros façam. Então eu vivo colocando ali contendas, né? Então esses não param também em igreja nenhuma. Aí tem pessoas, como estava falando, tem pessoas que não param em igreja nenhuma porque vão em procura de oportunidade. Há outras porque só cria contendas, fofoca e murmuração e revolta. Há outras, elas saem porque são perseguidas, né? São perseguidas. Se ela cantar um louvor melhor que o dirigente não vai gostar. Se ela pregar melhor que o dirigente não vai gostar. Se ela revelar mais que o dirigente da igreja não vai gostar. Se ela profetizar, revelar mais que o dirigente da igreja, o dirigente da igreja não vai gostar. Se as pessoas vão pedir oração para ela, o dirigente da igreja não vai gostar. Então vai surgir uma inveja, um ciúme, uma inveja, através do dirigente da igreja, para essa pessoa que está crescendo mais que o próprio dirigente. Então
muitas vezes a pessoa começa a crescer e não pode crescer mais que o dirigente da igreja. Como que o dirigente da igreja tem autoridade sobre a pessoa. Não, você não pode ser maior do que eu, você não pode crescer mais que eu, você não pode ter mais unção do que eu. Você tem que ficar no teu lugar lá, esse é o teu lugar. Não, na vida espiritual não existe o teu lugar, o meu lugar, o lugar da outra pessoa. Porque é o próprio Deus que distribui o Espírito Santo e a unção para a pessoa, conforme o crescimento da pessoa. Como é que um dirigente da igreja vai querer prender a pessoa? Não, você não passa daqui. Daqui você não passa. Me fez lembrar, eu me lembrei agora, quando Deus criou o mundo, né? Disse para o mar, daqui você não passa. E as pessoas querem ter autoridade, domínio e autoridade sobre as pessoas, como que elas fossem os donos do Evangelho, como eles fossem os próprios Deus. Como que eles fossem os próprios Deus, o dono do poder, o dono da unção, né? O domínio do Espírito Santo, como que eles fossem um Deus que limitasse a pessoa. Não, o teu limite é aqui, então você vai ficar aqui. Não pode ser maior que eu, porque eu sou dirigente. Não tem nada a ver o dirigente da igreja. O dirigente da igreja é para cuidar da igreja. É para cuidar da igreja. O dirigente da igreja não é para aumentar ou abaixar a espiritualidade das pessoas. Mas os dirigentes da igreja, por inveja e ciúme, eles querem que a pessoa seja menor do que eles. Que a pessoa não cresça. Que a pessoa não cresça. Porque se a pessoa crescer, eles colocam no banco ou tira da igreja. Por isso que muitas pessoas saem da igreja por causa disso. Eles não conseguem crescer por causa da inveja e o ciúme e a inveja do dirigente da igreja. Que a pessoa sempre tem que estar debaixo dos pés do dirigente da igreja. Isso é muito ruim. O dirigente da igreja não tem poder sobre isso. O dirigente da igreja não tem poder sobre a pessoa, sobre o domínio espiritual da pessoa, sobre a unção da pessoa. O dirigente da igreja é para dirigir a igreja, para cuidar da igreja, pagar o aluguel da igreja, cuidar a igreja limpa, cuidar a igreja em dia, com aluguel pago, luz, água. O dirigente da igreja é para acolher as pessoas, mas não é para mandar na espiritualidade das pessoas, não é para mandar na unção das pessoas. Quem manda na unção das pessoas é Deus, a unção vem de Deus. Quem manda na espiritualidade, no crescimento espiritual da pessoa é Deus, é Ele que dá o crescimento para as pessoas, não é o dirigente da igreja. O dirigente da igreja, ele quer se colocar acima de Deus, como que ele é o dono da unção, como que ele é dono da espiritualidade, ele que faz a pessoa crescer, é ele que diminui a pessoa, é ele que faz a pessoa crescer. E tem muitos que colocam a mão na cabeça das pessoas e dizem, vou te passar unção, vou te passar o crescimento espiritual. Isso não existe, cara. Mas existiu na igreja, na Bíblia, existiu na Bíblia, sim. Mas não com esse tipo de coisa, de querer dominar o Espírito Santo, querer dominar a unção, querer dominar os dons e querer ela distribuir os dons para as pessoas, distribuir o Espírito Santo para as pessoas. As pessoas, elas confundem, eu já estava falando agora há pouco, né? Que as pessoas, elas torcem a palavra, elas torcem o entendimento. Poxa, mas se os discípulos passavam, até Moisés fez isso, né? De passar a unção para as pessoas. Sim, aconteceu. Mas as pessoas, os dirigentes de hoje em dia, eles querem ser os próprios deuses. E eles que têm o domínio sobre a unção, eles que têm o domínio sobre o Espírito Santo, sobre o crescimento. Aonde que a pessoa pode crescer, até onde que a pessoa pode ir e não pode passar daí, porque eu, que eu sou dirigente da igreja, eu não posso ser menor do que o obreiro. Isso está errado, isso está errado. Nós não somos dono da unção, nós não somos dono
do crescimento espiritual? Isso é Deus. Deus é dono da unção, dono dos dons, que Ele reparte para cada um que é necessário. Deus reparte os dons para cada um por necessidade. Deus reparte para cada um a unção e o crescimento espiritual. Não é o dirigente da igreja que faz isso. Então, muitos saem da igreja por causa disso. Por causa do domínio do dirigente da igreja sobre ela. Ela está crescendo. Opa! As pessoas vão pedir oração para ela. As pessoas estão indo tudo ao encontro dela para pedir oração e o dirigente da igreja fica de lado. Aí acaba levantando ciúme, inveja do dirigente da igreja. E as pessoas, para não ficar sempre para baixo, sem crescimento, elas pegam e saem da igreja. E tem que sair mesmo. Quando acontece isso, as pessoas têm que sair da igreja mesmo, porque elas têm que crescer espiritualmente mesmo. Elas têm que crescer na unção, na espiritualidade, nas profecias, nas revelações. Ah, mas tá maior que o pastor. E daí? Se alguém se levantar um obreiro que faça mais do que eu vou agradecer a Deus. Deus use ele muito mais que eu. Use cada vez mais. Agora eu me levantar com inveja e ciúme, inveja desse obreiro, não. Daí a obra cada vez fica mais pequena. Cada vez a igreja fica sem unção, ela vai abaixando a unção a cada dia. Não tem crescimento espiritual dentro da igreja, porque o dirigente da igreja não deixa os obreiros, membros, presbíteros, crescer. Ele só quer ele ser o crescido, o grandão. E muitas vezes ele não é nada. E se é pouca coisa. Porque se levantar vários obreiros, profetizando mais, revelando mais, pregando mais, tendo mais inteligência que o dirigente da igreja, isso é um dom de Deus. Isso é Deus que faz, é Deus o dono da obra, é Deus o dono do dom, é Deus o dono da unção, é Deus o dono do domínio espiritual. Não é o presidente da igreja, não é o vice-presidente da igreja, não é o administrador da igreja. Não. Ah, mas eu mando. Você vai mandar naquilo que você deve mandar. É cuidar da água, da luz, do aluguel, cuidar das pessoas ser bem recebidas dentro da igreja, doutrinar as pessoas, isso sim. Agora, mandar na espiritualidade, na unção das pessoas, isso não cabe a você, não cabe a mim, não cabe aos dirigentes da igreja. Mandar na unção da pessoa, mandar na espiritualidade da pessoa, mandar no crescimento das pessoas. Isso não cabe a nós. Isso cabe a Deus. Então, muitas pessoas saem da igreja por falta de oportunidade, procurando uma oportunidade para ter crescimento. As outras saem por causa da inveja, ciúme e inveja dos dirigentes da igreja, que não deixam elas crescer. Se elas crescer mais e mais e mais, eles mandam parar, se levantar contra. E muitas pessoas também saem por causa de fofoca, de reunião entre obreiros e membros. Um vai na casa do outro jantar, almoçar, fazer churrasco, e vem se falar de Deus, eles falam da vida dos outros. Eles falam mal dos obreiros, eles falam mal dos membros, eles falam mal do pastor, da missionária, eles falam mal da igreja. Eles vêm se unir um na casa do outro para falar da Bíblia, para estudar a Bíblia, para aprender a Bíblia. Não, eles se unem para fazer fofoca, para falar mal da igreja e dos membros da igreja e dos pastores da igreja. Quando as pessoas se unem, eu não vou dizer que não deve se unir, um ir na casa do outro, fazer um churrasquinho. Deve, pode
Pode ir sim, mas para estudar a Bíblia, para falar de Deus e não falar mal das pessoas, para falar de Deus, falar da Bíblia, falar de Deus, para ter um crescimento. Um falando com o outro, troca ideias maravilhosas. Aí vem um aprendizagem legal, porque o que um não sabe, o outro vai passar. Ali eles vão discutir entendimento, vão discutir coisas maravilhosas sobre a Bíblia, sobre as coisas de Deus. Mas as pessoas se unem para comer e fazer fofoca. Aí não vem de Deus. Aí muitos saem da igreja por causa disso também. Por causa da fofoca. Por causa da reunião, do jantar, do almoço, do churrasco. Aí saem da igreja por causa disso, porque vão lá fazer um churrasquinho e acabam fazendo fofoca. Falando mal de pastores, pregadores e membros, em vez de estar aprendendo a Bíblia e falando sobre Deus e a Bíblia. Então, muitos saem da igreja por causa da fofoca, inveja, ciúme, intriga. Então, não é por causa de uma coisa só que as pessoas saem da igreja. Uma sai por causa de falta de oportunidade, as outras saem por perseguição dos próprios administradores da igreja, os outros saem por causa de ciúme e inveja, os outros saem por causa de fofoca, intrigas, né? E desses amizade de churrasquinho fim de semana, porque eles não vão para aprender a Bíblia e falar da Bíblia e de Deus, eles vão para falar mal dos outros. Então, já são quatro tipos de saída da igreja, né? E os quinto que sai da igreja, a quinta parte que sai da igreja, é porque ela ela não consegue se afirmar na verdade. Ela não se afirma em igreja nenhuma. Pode ter qualquer oportunidade. Pode ter oportunidade de ter um grupo de louvores, de ministrar um grupo de louvores, oportunidade para cantar no grupo, para cantar fora do grupo, a oportunidade para dirigir o grupo 1, grupo 2, grupo 3, oportunidade para fazer a primeira parte, oportunidade para pregar, mas ela não se afirma. Ela não se afirma, porque ela não está na verdade, e ela não se afirma na verdade. Então essa é a quinta categoria que sai da igreja e não se afirma em igreja nenhuma. Porque ela não se afirma na verdade, porque nela não está a verdade. Assim como Satanás. Tem muitas pessoas que não vão se salvar. Elas vão passar de igreja em igreja e elas não vão ser salvas. Porque elas não se afirmam na verdade. Porque nela não existe verdade. Porque elas têm oportunidade, tem oportunidade e não se afirmam, não leva a sério. Não leva a sério a oportunidade que recebeu, não leva a sério a Bíblia, não leva a sério as revelações, não leva a sério a profecia, não leva a sério os louvores, não leva a sério as coisas que é de Deus, as coisas sagradas. Essas pessoas não se afirmam em igreja nenhuma porque não está na verdade, não vive na verdade, não se afirma na verdade e não vão ter a salvação. E eu conheço esse tipo de pessoa. Eu conheço. Eu posso falar porque eu conheço. Eu conheço bem. Eu tenho 59 anos, nasci evangélico e depois eu aprendi a Bíblia desde criança. As primeiras palavras que eu aprendi a ler foi a Bíblia. Claro que depois eu me desviei, né? Me desviei por causa de amizade. Depois voltei, mas estudei muito e ainda estudo muito. E o bom que Deus me deu
a sabedoria, entendimento, discernimento, e Deus me deu a própria doutrina espiritual, que o próprio Espírito Santo me ensina. Então, para chegar a esse ponto de a pessoa revelar, profetizar, ter o dom da revelação, o dom do louvor, o dom de tocar, o dom de cantar, o dom de profetizar, o dom de revelar, o dom de fazer palestra, o dom da pregação, né? O dom de fazer a palestra, o dom e tem mais, o dom da visão, né? E o discernimento, que é o maravilhoso de tudo, é o discernimento, né, da palavra, que é a própria doutrina que vem do Espírito Santo, que o próprio Espírito Santo ensina a pessoa. Então, para chegar nesse ponto, tem que estudar muito, tem que querer muito. Muitos dizem comer a palavra, né? É a pessoa estudar muito. E só estudar também não resolve. É necessário estudar muito, mas é necessário a pessoa pedir a Deus os dons. O dom do entendimento, o dom da sabedoria, inteligência, sabedoria, entendimento, discernimento da palavra, o dom da revelação, o dom da profecia, né? A pessoa pedir a Deus e ficar pedindo, né? Insistindo, né? E vai chegar um ponto que Deus vai conceder para a pessoa tudo isso. Por isso, eu sou um homem experiente. Eu não sou mais santo que os outros, mas eu sou um homem experiente de vida. Eu sei que tem pessoas que saem da igreja por causa de vários motivos, né? Não é porque a pessoa está saindo da igreja por causa que não tem oportunidade ou porque está sendo perseguida. Umas delas sim, mas outras não. Outras saem porque não se afirma em igreja nenhuma. Há outras porque tem a doutrina de Corá. Só vive em murmuração. Ela não se afirma, ela só murmura, só murmura. Uma tem a doutrina de Corá. A outra tem a doutrina de Jezabel. A outra tem a doutrina de Balaão. As outras são igual a Satanás, que não vive na verdade e não se afirma na verdade. Então, elas não param em igreja nenhuma e nunca vão se afirmar na verdade, nunca vão ser salvas. Então, eu anotei aqui cinco, né? 5 classes de pessoas que saem da igreja. 5. Então não dá a dizer, não, é só por causa disso que a pessoa sai. Não. Eu anotei 5 classes aqui, mas deve ter mais classes, certo? Anotei 5 classes aqui, não vou falar muito aqui, o vídeo já ficou comprido demais, né? Então tá mais ou menos explicado, né? Por que as pessoas saem da igreja, né? Então, eu notei aqui 5 classes de pessoas que saem da igreja, né? Uma, por causa da perseguição dentro da igreja. Outras, porque não tem oportunidade. Outras, por causa de fofoca. As outras, por causa de murmuração. As outras, porque não se afirmam em igreja nenhuma, porque tem a doutrina de Corá. Certo?